E aí, pessoal, vamos bater um papo reto aqui? Sabe aquela sensação de que não importa o quanto a gente descanse, o cansaço simplesmente não vai embora? Aquela pressão que fica martelando na cabeça para ser mais produtivo, mais otimizado, mais tudo. Pois é, eu mergulhei nos livros que, olha, viraram a chave para mim. E hoje eu quero compartilhar uma ideia que pode até parecer chocante no começo, mas que faz um sentido absurdo. Ok, vamos direto ao ponto, sem rodeios. A tese do filósofo Byung-Chul Han é a seguinte: nós estamos vivendo agora a forma mais inteligente, mais sofisticada de escravidão que já existiu. E o pior de tudo é que a gente faz isso acreditando que é livre. A ideia é que cada meta, cada projeto pessoal, todo aquele esforço para ser a melhor versão de si mesmo, pode ser, na verdade, só mais um tijolinho construindo as grades da nossa própria prisão. Pesado, né? E é aqui que entra a pergunta que me pegou de jeito. Se a nossa geração tem mais liberdade do que qualquer outra na história, com um leque infinito de escolhas e possibilidades, por que está todo mundo no limite da exaustão, da ansiedade, da depressão? O que está errado nessa conta? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar agora. Então, vamos para a primeira peça desse quebra-cabeça, que é entender que o jeito como o poder nos controla mudou. E mudou muito. A gente não está falando mais de um controle óbvio, visível, tipo um guarda numa torre de vigia. Não. É algo bem mais sutil e, justamente por ser sutil, é muito mais eficiente. E agora, olhem só que interessante essa comparação. Antes, lá na sociedade disciplinar que Foucault descreveu, o poder falava não pode. Eram os muros das prisões, das fábricas, dos hospitais. O controle vinha de fora e quem não se encaixava era taxado de louco, delinquente. Hoje, na nossa sociedade do desempenho, como diz o Han, o poder fala você pode. Tudo é possível. O controle agora é interno, são as nossas próprias metas, a nossa iniciativa. E a doença mudou. Não é mais a loucura, são os deprimidos e os fracassados. A prisão deu lugar para o escritório descolado e para a academia. E essa mudança é o pulo do gato. A gente deixou de ser um sujeito da obediência que só seguia ordens para virar um empresário de si mesmo. Cada um de nós se tornou o próprio chefe. E é aí que a armadilha se fecha, né? Porque, vamos combinar, que chefe pode ser mais carrasco do que a gente mesmo? Porque pensem bem, se a gente é o nosso próprio chefe, quem é que vai nos defender de nós mesmos? Essa suposta liberdade vira, na prática, a forma mais cruel de autoexploração. E a gente faz isso voluntariamente. O Han chama isso de violência neuronal. Pensa só, as doenças típicas da nossa era, burnout, depressão, ansiedade, não são causadas por um vírus, por algo que vem de fora. Elas nascem dentro da gente. É tipo um infarto da alma, causado pelo excesso de positividade. É a pressão da superprodução, do superdesempenho, daquela necessidade de estar sempre online, se comunicando. É um superaquecimento interno do nosso sistema. E essa frase, para mim, resume tudo de forma genial. A gente se explora porque sente que está exercendo a nossa liberdade. A gente veste a camisa da produtividade com o maior orgulho, sem nem perceber que essa camisa está, na verdade, nos sufocando. É simplesmente genial e, ao mesmo tempo, bem assustador. Então, o ponto central é essa fórmula, que parece um paradoxo. A liberdade que vendem pra gente, essa de poder fazer tudo, acaba virando uma obrigação, uma pressão para fazer tudo. É uma liberdade que coage, que força e que leva direto para autoexploração. Em outras palavras, nessa prisão que não tem muros, a gente acumula todas as funções. É isso mesmo. Nós somos, ao mesmo tempo, o prisioneiro e o vigia, a vítima e o agressor, a pessoa explorada e quem explora, o senhor e o escravo, tudo dentro de uma pessoa só. O peso disso é surreal. Tá, eu sei, o diagnóstico é pesado. Mas e aí? Tem saída? Como é que a gente resiste a isso? Sim, tem uma saída. E a resposta que o Han dá é totalmente contra o que a gente imagina. E, na minha opinião, é revolucionária. Primeiro, a gente precisa sacar que uma parte enorme do problema é a nossa atenção. A gente vive na cultura do multitasking, né? Responde e-mail enquanto ouve podcast, rola o feed vendo série. Essa atenção que se espalha para todo lado, que é ampla, mas super rasa, fez a gente perder a capacidade de contemplar, de mergulhar fundo numa coisa só.
O Nietzsche, que o Han cita bastante, já tinha cantado essa bola. Ele falava que as pessoas muito ativas, essas inquietas, na verdade só rolam por aí sem pensar, como uma pedra rolando morro abaixo. Essa hiperatividade toda não é sinal de vitalidade não, é sinal de um vazio, de um movimento mecânico. E é aqui que vem a rebelião. A proposta é uma revolução contemplativa. Passo 1, aprender a dizer não. Não para essa agitação sem fim, não para essa necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa. Passo 2, e esse é o mais radical, abraçar o tédio profundo. Não aquele tédio que a gente corre para o celular para matar, mas um estado de pausa que deixa a criatividade e a reflexão de verdade aparecerem. E por fim, o passo 3, recuperar a vida contemplativa. Isso é o que eles chamam de potência negativa. A gente cresce achando que poder é só fazer, realizar, dizer sim para tudo. Mas o verdadeiro poder, a resistência de verdade hoje em dia, é a potência de dizer não, o poder de parar, o poder de conscientemente escolher não fazer nada. Isso sim é um ato radical de liberdade. Isso tudo nos leva para a ideia final, que para mim é a mais bonita de todas. A ideia de que existe um outro tipo de cansaço. Um cansaço que, em vez de nos destruir, pode, na verdade, nos curar. Olha só a diferença. O cansaço do esgotamento, ou tal do burnout, ele é solitário. Ele nos isola do mundo, nos destrói. Ele é fruto do excesso de eu, da pressão pelo desempenho individual. Agora, o cansaço fundamental é o exato oposto. Ele conecta, ele inspira, ele abre espaço para a serenidade e, o mais incrível, ele afrouxa as presilhas da identidade. A gente para de ser só o nosso currículo, as nossas metas e se abre para o mundo. Sabe aquele cansaço bom depois de uma caminhada longa na natureza? Ou depois de uma conversa profunda com alguém que a gente ama? É esse cansaço. Um cansaço que não pede mais produtividade, mas sim um não fazer sereno. Um estado de paz, onde a gente sente que as coisas simplesmente se encaixam. E com isso, eu quero deixar no ar a reflexão que ficou martelando na minha cabeça. E se a gente entendeu tudo errado? E se a verdadeira liberdade, aquela que realmente importa, não for a capacidade de fazer e de poder tudo, mas sim a coragem de poder parar? Se essa análise mexeu com alguma coisa aí dentro, se fez algum sentido para quem está me ouvindo, compartilha. Vamos espalhar esse despertar, porque talvez a primeira forma de resistência seja justamente essa, conversar sobre o assunto. E claro, não esquece de seguir o perfil para a gente continuar com mais reflexões como essa. A gente se vê na próxima.